A entrevistada do Clube do Champanhe de hoje é a Amanda Reitenbach. Amanda é mestre cervejeira, sommelier de cerveja e diz que cerveja é coisa de mulher. É hoje, daqui a pouquinho, no Clube do Champanhe. Não saia daí. Clube do Champanhe. Então, o assunto de hoje é cerveja e quem está aqui comigo para conversar sobre cerveja é uma especialista, é a Amanda, que diz que cerveja é coisa de mulher. É mesmo, Amanda? Eu pensei que fosse só o champanhe. Não, a gente tem cervejas que são mais voltadas para o público feminino, né? E se a gente olhar historicamente, a cerveja nasceu das mãos das mulheres. Não né? sabia, como assim? Elas na verdade, começaram a fabricar, a produzir primeiro? A cerveja ela era ligada ao ato de cozinhar. Então a mulher que cozinhava em casa, ela que fazia a cerveja também, né? E o homem ia para o campo. Então, até a Idade Média, a produção de cerveja era exclusiva feminina. Somente as mulheres faziam a cerveja. O homem não podia tocar na produção de cerveja. E daí, na Idade Média, a mulher perdeu esse cargo. E já nos dias de hoje, a gente tenta retomar esse direito nosso de produzir cerveja, fazer cerveja e beber cerveja também, né? Você bebe cerveja? Eu bebo cerveja. Né? Mas você bebe por obrigação, né? Ou porque você gosta Não. e tem prazer mesmo? Eu porque gosto. É teu trabalho. Eu gosto. Até as pessoas perguntam assim, tá, e daí você trabalha com cerveja, qual o seu hobby? Meu hobby é fazer cerveja em casa. Então eu digo, olha, para ser o meu hobby, o meu trabalho, eu tenho que gostar mesmo. Gosta de verdade, né? Mas aí você tem que experimentar também, né? Tem E que isso acontece todos os dias mesmo? Olha, geralmente eu tomo cerveja todos os dias. Como sempre tem rótulos novos no mercado, então sempre eu tô provando. Lógico que pequena quantidade, né? Pequeno é o quê? Um copo? Pequeno é um copo, é uma taça. Geralmente as garrafas que eu experimento são pequenas, de 300 ml, né? Então eu divido com amigos e então o volume acaba sendo pequeno. Não dá pra ficar bebum, então? Não dá. A ideia é essa, né? É ter atenção para poder saborear e descrever o que essa cerveja traz como mensagem, né? Os sabores, os aromas. E se você está embriagado, isso não vai acontecer, né? Claro. Então, o objetivo da cerveja especial é ser um momento prazeroso para você, né? Ao contrário daqueles que bebem em quantidade, que é ficar bêbado mesmo. Ô Amanda, no início do programa você comentou que depende, existem cervejas mais femininas, né? Uhum. Como assim? Ela muda o que na composição para ficar mais doce ou mais leve? Então, assim, voltando ao fato lá de que cerveja, muita gente tem essa ideia de que cerveja não é coisa de mulher, né? E isso se deve ao fato que a cerveja tem uma imagem muito masculina, né? Quando a gente pensa em cerveja, a gente pensa nos homens no boteco, tomando lá no copo americano, né? Ou naquele canecão alemão, né? Que mostra brutalidade, a força, né? E mulher não quer isso, né? A mulher quer delicadeza, a mulher quer uma taça, quer uma coisa mais sofisticada. Então isso acabou afastando um pouco a mulher da cerveja. E já com o renascimento das cervejas especiais, surgiu alguns movimentos que trouxeram isso, né? De trazer a elegância para a cerveja, servir a cerveja em uma taça, ter cervejas diferenciadas. Né? Aliás, a Amanda hoje trouxe alguns rótulos, algumas garrafas de cerveja diferentes aqui para o programa. Aí eu falei, bom, então hoje, ao invés de a gente beber Chandon, apesar de ter aqui no estúdio, a gente vai experimentar e vai brindar com cerveja. Aí ela me disse, olha, essa cerveja aqui é bem diferente do que a gente está acostumado, que é essa que a gente colocou na taça, né? Essa cerveja aqui é uma Fruit Lambic, é uma cerveja belga, é uma cerveja de fermentação espontânea, então ela é um pouquinho mais ácida do que as cervejas comuns. E ela tem adição de cereja na composição. Por isso que ela tem essa cor aqui avermelhada? Por isso é essa cor, né? E a garrafa dela é essa aqui. Isso, é uma garrafa bem pequena, o teor alcoólico dela
reduzido também, então não pode ver que você pode tomar a garrafa inteira e não vai ficar embriagado com essa cerveja. Será? Deixa eu experimentar a cerveja então. Mas é boa. Muito boa, né? A gente falou Trouxe até um chocolate aqui pra gente fazer uma harmonização. Harmonização. Muita gente também acha que cerveja não faz harmonização com o alimento. Faz também? Faz também, o que é um erro. A cerveja especial ela pode harmonizar com o alimento e muito bem, né? Isso é uma harmonização muito prazerosa. Essa cerveja aqui, ela tem um potencial para harmonizar com sobremesas. Então, com esse chocolate aqui, a ideia é que caia muito bem, né? Vou provar para... Mas essa cerveja é muito gostosa. Muito boa mesmo, gente. Eu achei uma delícia. E essa daqui se bebe mais como sobremesa, é isso? Ou se bebe durante a refeição? Ela pode ser harmonizada também com outros alimentos, né? Que não sobremesas. E também pode ser bebida separadamente, né? Só a cerveja. Amanda, eu observei que antes de tomar a cerveja, você usa o olfato. Sim. Né? Quer dizer, a pessoa que faz a prova, enfim, de uma cerveja, ela usa os mesmos procedimentos que é usado no vinho? Os mesmos procedimentos. E isso é muito importante, né? Para se tornar um ritual prazeroso, né? Sentir o aroma que a cerveja traz para você, né? Aí você já começa a instigar o seu paladar, né? Para aquela cerveja. Então, primeiro se faz uma análise visual, né, para ver a cor, ver a formação de espuma. Depois a gente faz a análise olfatória e depois que a gente coloca na boca para ver o gosto da cerveja. Bom, então dessa forma é avaliada a cerveja, mais ou menos como é feito também com o vinho, né? E para fazer uma degustação, o que você leva em conta? Por exemplo, como é que você sabe que tal alimento combina com tal cerveja? A gente tem algumas regrinhas básicas para fazer a harmonização de alimento com cerveja. Uma delas é equilibrar forças, né? Então, pratos leves com cervejas leves, pratos fortes, e o forte aí pode ser em gordura, pode ser em pimenta, já com cervejas mais potentes também, em álcool, em lúpulo. Né, o álcool, o lúpulo e também o gás carbônico pode rebater um pouquinho aí a gordura, quebrar um pouco essa sensação de gordura no prato. Então tem alguns pontos que a gente leva em consideração para fazer a harmonização. Quantas sommelier mulher tem hoje em Santa Catarina? Olha, em Santa Catarina, aqui em Florianópolis que eu conheço só tem eu, né? E eu tenho outros colegas de trabalho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Mas aqui no estado de Santa Catarina, você conhece alguma outra? Aqui no estado não conheço. E como é que é o relacionamento? Você conhece essas outras sommelier? Vocês trocam ideias, experiências a respeito do trabalho? A gente se encontra frequentemente, né, em eventos de cerveja. Tem uma boa relação, algumas são parceiros de trabalho, trabalham comigo. Até agora a gente tem o curso de sommelier de cervejas. E elas vêm para cá e vão ser professoras no curso também. Ai, que bacana. E você dá aula também, não? Eu dou aula, é uma das minhas atividades, é dar aula, é ensinar sobre cerveja, né? É mostrar que a gente tem muito para aprender de cerveja. Mas você dá aula em faculdade ou dá aula só em cursos particulares? Como é que é a tua Eu atividade? dou aula em faculdade. É bem misturado, assim. E daí tem alguns cursos particulares, curso de um dia, às vezes são eventos para fazer palestras, eventos corporativos, né? Então, Mas uma pessoa, por exemplo, que está em casa assistindo a gente, quer aprender a fazer cerveja, você dá uma aula particular? Dou uma ensina aula particular e leva também. quanto tempo para aprender a fazer uma boa cerveja? Em um dia eu aprendo, não? Um dia você aprende a parte teórica e um pouco do que é o processo prático. Mas para você acertar a receita e adaptar esse processo na sua casa, aí é um pouquinho mais demorado, né? E pode levar 1 mês, 2 meses, depende de como a pessoa vai levar isso a sério, né? Se ela levar a sério e quiser melhorar o processo e fazer tudo certinho, em 1 mês ela vai estar produzindo a cerveja em casa. Então a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho e a Amanda vai ensinar o que é necessário, quais os instrumentos, os materiais, os produtos necessários para você fabricar sua cerveja em casa. Até já!
Então, Amanda, o que é necessário a pessoa ter em casa para aprender a fazer cerveja? Uma panela grande, com certeza, né? Tem alguns equipamentos básicos, a panela é um deles. Grande. Uma panela grande. Porque fermenta, não é? Ela não sobe? Não, o processo, a gente diz que tem um processo de cozimento, né? Que é esse que a gente faz na panela, e depois a gente tem a fermentação e maturação que a gente faz em outro recipiente. Ah, quando a gente está fazendo no panelão, assim, ela já não sobe? Não. Tá tudo errado. Uma panela não precisa ser tão grande. Precisa ser de que tamanho? Depende da sua sede, o tamanho da panela, né? Ah, minha sede, bom, não sei, depende do momento também. Então, uma panela de acordo com a sua vontade, você quer fazer 10 litros, 20 litros, 50 litros, 100 litros, né? Tá, 10 litros seria uma panela grande, uma panela que caiba uns 15 litros de alguma coisa. Tá. Algum elemento filtrante para filtrar essa cerveja. Peneira. Não, peneira não é filtrante. Passa. Poderia até ser uma peneira, depende do tamanho do poro dela, poderia ser. E o que os cervejeiros caseiros usam bastante é a bazuca. A bazuca é uma peneira modificada. Eu pensei que era uma arma, né? Tá. É uma peneira modificada e que eles colocam no fundo da panela para ser o elemento filtrante. Tá. Então, uma pá cervejeira para mexer essa panela, que vai ser grande, né? Então não dá para mexer com uma colher de cozinha. O fermentador a gente pode adaptar também. Em casa eu faço as fermentações em bombonas de água de 20 litros. E daí a gente coloca uma rolha para fechar ali e uma válvula para expelir o gás carbônico que sai da fermentação. Então não tem muito segredo, assim. De material é só isso? A gente pode adaptar esses materiais com o que a gente tem em casa. Tá, e produtos? O que vai ali dentro da panela? Aí a gente tem as matérias-primas básicas para a produção de cerveja, que é o lúpulo, o malte, água e a levedura. São os 4 ingredientes básicos. E daí a elaboração de cerveja, na verdade, vai muito da criatividade do cervejeiro. Pois é, eu ia te perguntar isso, porque a gente tem cerveja, acho que uma delas, inclusive, aqui que você trouxe, que é a base de trigo. É isso? Aí trigo muda? Com capim-limão. Olha que interessante. A gente tem outra que é maturada em barril de umburama, que é uma madeira brasileira. Até a gente encontra, mais fácil encontrar cachaça maturada nesse tipo de barril. Mas a gente tem a cerveja, que é uma cerveja muito interessante também. Tem outra cerveja ali da Amazônia com frutos da Amazônia. Na verdade é uma cerveja de Belém do Pará e ela usa ingredientes bem inusitados. Taperebá, bacuri, Bacuri? Bacuri o que é isso? Um bacuri é uma fruta. Ah, uma fruta? A gente escuta o nome e a gente acha que é um peixe, né? Mas na verdade é uma fruta. Tá, então assim, o básico é aquilo que você falou, o lúpulo, malte, levedura e água. E se a pessoa quiser fazer uma cerveja diferente, acrescenta essas coisas diferentes que você falou agora. Que a gente chama de especiarias, né? Aí vai muito da criatividade. E é isso que dá o sabor, a cor diferente a essa cerveja como essa daqui. Nessa daqui foi colocada cereja? Cereja. Entendi. Escuta, o paladar feminino e o masculino são iguais? Quer dizer, eu gostei dessa cerveja. Será que um homem apreciaria essa cerveja com cereja? Ela é mais adocicada, né? Olha, geralmente os homens gostam desse tipo de cerveja adocicada. E quando a gente fala em diferença do paladar, na verdade não existe, porque a capacidade é inerente tanto ao homem quanto à mulher. O que existe é uma diferença social e cultural, né? O nosso paladar, ele é muito de exposição. Então, quanto mais a gente se expõe a um determinado aroma e sabor, mais a gente tem a facilidade de criar preferência sobre ele. Né? E o homem, ele tem mais isso de experimentar sabores novos, de beber cerveja, né? A mulher, ela tem aquele receio, não gosto de cerveja porque é amarga, né? Mas, como você viu, a gente tem uma gama muito grande de cervejas, né? E se a pessoa não conhece cerveja, você apresenta essa cerveja aqui, a pessoa nem acredita que é cerveja, né? Porque foge muito do padrão que as pessoas conhecem. Foge do padrão na cor e também na taça que a gente tá bebendo, né? Sim. Que eu fui perguntar pra ela qual era o copo, era copo de champanhe. É o que faz toda a diferença, né? E é isso que a mulher busca, né? A mulher quer uma delicadeza para beber cerveja, né? E quando você apresenta a cerveja em uma taça e uma cerveja diferenciada, isso atrai muito mais. E daí traz a mulher para a cerveja. Em outubro agora tem o Oktoberfest, né? Você participa normalmente dessas festas em Blumenau, ali na região ou não? Eu participo, já fui para o Bebendo ou fazendo outra coisa, expondo? Olha, geralmente na Oktoberfest eu participo comemorando a festa mesmo, né? Até agora teve recente o Festival da Cerveja e eu
trabalhei e tudo mais, mas na Oktober Você vai para se divertir eu vou para mesmo. me divertir, né? Já participei tanto aqui quanto na Alemanha, é uma festa muito divertida, eu gosto de trajada, eu me identifico bastante com a cultura alemã. Ô Amanda, e você tem uma confraria também, uma confraria feminina de cerveja. Isso. Só mulheres? Só mulheres, né? São mulheres que gostam e interessam, ou também aquelas que não gostam, mas querem aprender mais sobre cerveja. E a gente faz encontros regulares para degustar cervejas diferentes. A gente costuma viajar bastante, então uma vai para fora, traz uma cerveja diferente, então vamos se reunir para falar e provar essa cerveja. Então a gente tem esses encontros para difundir e aumentar o nosso conhecimento aí sobre cerveja. Vocês se reúnem de quanto em quanto tempo? Não tem, os nossos encontros não tem uma data específica, assim, ó, tem cerveja, tem vontade de beber, então vamos se encontrar. São quantas mulheres? A gente tem 34 mulheres cadastradas, né, e nem todas participam sempre, né, mas a gente tem uma comunidade no Facebook também, que a gente troca ideias, coloca artigos. Como tudo chama? mais. Chama Confra Santa. Confra Santa? Confra Santa. Santa de Santa Catarina, porque não tem nenhuma santa lá. E todas apreciam e vocês bebem cervejas feitas por vocês ou cervejas, enfim, produzidas, compradas? Também, a gente tem as meninas que fazem cerveja em casa, então sempre leva também a produção, até pra gente criticar, elogiar, ver o que tem para melhorar ali na cerveja. E tem as cervejas comerciais também, né? Tá no seu projeto produzir cerveja, não? Ser uma fabricante de cerveja? Eu já produzo em casa, né? Por enquanto. Mas assim, larga escala, virar uma Skol, uma Brahma da vida, ser grande mesmo. Uma Skol, uma Brahma, eu acho que não. Por que não? A gente tem que sonhar alto, mas quem sabe uma Heidenbambier? Melhor ainda, né? Com teu nome. Mas não é uma ideia para o momento, mas não é uma coisa que está descartada. Pode acontecer, sim. Ô Amanda, e quem quiser participar da confraria da cerveja, como é que faz? Olha, quem quiser participar pode entrar em contato pelo Facebook, né? Que tem a comunidade que é Confra Santa, não tem restrição, só pedir a solicitação. Não precisa ser santa, como você falou. Não precisa ser santa, porque de santa não tem ninguém lá. E precisa gostar e querer conhecer sobre cerveja. Aliás, você estava falando no processo de fabricação, ela tem que fermentar. Isso leva muito tempo? O processo de fermentação e maturação é o processo mais longo da fabricação de cerveja. Demora em torno de 20 a 30 dias, dependendo do tipo de cerveja. Então, muita gente acha que, você está fazendo cerveja em casa hoje, posso beber no final do dia? Você, não, tem que esperar 30 dias, né? Tem que esperar todo esse processo. E depois tem que armazenar num local frio, gelado? Isso, aí ela fica senão gelada. Ela estraga. Isso, aí pode ser armazenada tanto em garrafa quanto em barril, aí depende de como você prefere o produto. Né? E o que é cerveja probiótica? Então, a cerveja probiótica foi a cerveja que eu criei no meu mestrado. Na verdade, ela é uma cerveja normal, o que difere dela é que ela tem uma cultura probiótica. A cultura probiótica, né, probiótico quer dizer a favor da vida, né, que é o contrário do antibiótico, que é contra a vida. Então, é uma célula viva que vai te fornecer alguns benefícios. É uma levedura? É uma levedura. Então, lá no intestino, que é o lugar de atuação dela, ela vai regular o intestino, a flora intestinal, aumenta a absorção de algumas vitaminas e minerais, diminui a absorção de colesterol LDL, que é o colesterol mau, e aumenta a absorção do colesterol bom. Então, tem alguns benefícios, né? Desde que seja consumido com moderação, né? E lembrando também que a pessoa tem que ter hábitos saudáveis, né? Não adianta ficar comendo fritura, bebendo excesso de álcool, ir lá e tomar a cerveja ou o iogurte, que tem cultura probiótica também, e achar que aquilo ali vai ser a salvação de tudo. Cerveja engorda? A cerveja não engorda. Se você fizer uma comparação entre um copo de suco de laranja e um copo de cerveja, o suco de laranja mais calorias. É mais calórico do que um copo de cerveja. Só que a diferença é que a gente não senta no bar e bebe 30 copos de suco de laranja. Não, e depois a cerveja sempre acompanha, né? Uma friturinha, alguma coisa que acaba engordando a gente. Então, o segredo aí, mais uma vez, é a moderação, né? A gente tem que trazer o mesmo sentido que a gente tem no vinho para a cerveja também, de beber uma taça, né? De degustar. Mas com cerveja não é tão simples, né? A gente sempre toma. Nunca é uma. Acaba extrapolando, né? Mas é um conceito que a gente tem que rever. Agora, o nível de álcool na cerveja, algumas cervejas têm mais álcool, como algumas que você trouxe aqui,
outras têm menos. Isso aí vai de acordo com a fermentação dela, é isso? É, a fermentação influencia, né? Porque de acordo com o açúcar que você tem ali, é o que vai ser transformado em álcool, né? Então, quanto mais açúcar, mais álcool você vai ter no teu produto. E a gente tem cervejas que são as cervejas até sem álcool, né? Mas que na verdade tem uma pequena quantidade de álcool. E tem as cervejas com baixo teor alcoólico, que é o caso dessa aqui, que está em torno de 3, 4. E tem as cervejas que são mais potentes. A gente tem aqui uma cerveja que tem 11% de álcool. Aliás, tem uma aqui que essa daqui tem um método interessante, né? Então eu trouxe justamente pelo tema do programa, né? Trouxe uma cerveja aí para fazer homenagem. É o método champenoise, é isso? Passa pelo método champenoise. Então ela tem a garrafa também que lembra o champanhe, né? Essa outra garrafa aqui também, ela também passa pelo método champenoise. Então são cervejas um pouco mais sofisticadas e que trazem essa lembrança do champanhe para a cerveja. E também se bebe em taça de champanhe. E também se bebe em taça de champanhe. É isso aí, gente. Vamos fazer um brinde, então, com cerveja hoje. Obrigada pela tua presença aqui no Clube do Champanhe. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Amanda. Hoje eu estou usando roupas da Garimpo e estou usando acessórios da Francesca Romana Diana. A loja fica no Floripa Shopping. Até semana que vem e beijo. Clube do Champanhe. 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 Champanhe.